A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Que a graça maravilhosa, abundante graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua tenda, em nome de Jesus. Mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de amanhecermos. E se Ele nos deu esse dia, você pode ter certeza, Ele tem propósito para a sua vida, Ele tem propósito para a sua história. Creia. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sim, Ele é maravilhoso. Depois de tantas lutas, tantos desafios, você pensava que conseguiria chegar em março de 2025? Não. O nosso Deus, Ele nos surpreende. E você que, de uma forma ou de outra, falou assim, não, eu chego em março de 2025, o Senhor vai te surpreender também, dando a você o melhor mês da sua vida, em nome de Jesus. Não que você não vai ter lutas, porque as lutas fazem parte do processo, mas os propósitos de Deus são maiores, os propósitos de Deus são melhores. Creia, Ele vai realizar grandes coisas na sua vida, não porque você merece, mas para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Você que pode, feche seus olhos, vamos orar comigo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela rica oportunidade, Senhor Deus, de abrirmos os nossos olhos pela manhã, Senhor Deus. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas deitaram ontem e não acordaram hoje, ó Pai. Mas nós, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, estamos aqui, ó Deus amado. E se estamos aqui, Pai, nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem planos maiores e melhores para realizar em nós e através de nós. Por isso, ó Deus, nós consagramos ao Senhor esse culto, Senhor Deus. Pai, fique à vontade entre nós, porque tudo que for feito aqui, absolutamente tudo, é para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa tirar das nossas cabeças, das nossas mentes, ó Pai, dos nossos corações nesse momento, toda distração, Deus, e que possamos, ó Deus, prestar um culto maravilhoso ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos chamar os nossos irmãos, Pablo Lemuel e Edson Pascoal. Vai ser forte aí, você se ajeite aí. Corações nesse dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Pablo Lemuel, homem de Deus. A paz, Senhor, Niltinho, a paz, Senhor Edson, a paz, Senhor, a todos que estão acompanhando aí esse momento diante do Senhor. Vocês estão me ouvindo direitinho aí, ô Niltinho? Perfeitamente, Pablito. Pablo Lemuel para os não íntimos, né? Para nós é sempre Pablito. Sei. O menino que foi estagiário no Ministério Público, que hoje é um grande Isso. servidor do TJ. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Que Deus continue te Amém. abençoando, te fortalecendo. Abraço naquela Amém. esposa linda ali, esse casal maravilhoso, que eu tive a honra de estar lá no dia do casamento. Fui É honrado pela sua verdade. vida. E que Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. Você sabe o Amém. amor e o carinho que temos pela sua vida, pela sua família. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Edson Pascoal, Bom dia, meus queridos amados irmãos, Edson Niltinho. Pascoal, que é o homem que nós somos na Rádio 102, né, Edson? Que É, maravilha, hein? O nosso Deus realiza privilégio, as né? coisas. Fala, Edson. Pablito também, meu abraço, tá, meu irmão? Deus Abração, meu amigo. abençoe, fique na paz aí, né? Graças a Deus nós estamos aqui hoje e feliz, né? Porque Deus, Ele Amém. realizou essa obra essa semana na nossa vida, foi assim, Foi incrível, né? incrível. Nunca imaginei. Nem eu. E o Álvaro deixa a gente tão à vontade, né, rapaz? Eu fiquei muito Também. tranquilo ali.
tivemos uma liberdade, né, para poder falar, né? Foi muito bom Vocês mesmo. que não assistiram, vão lá no nosso canal no YouTube, no Instagram, tá lá. Projeto Sábado com o Pai, na rádio 102,3, Mais Vida FM. Foi tremendo. Fabinho, Benção. daqui a pouco a gente volta definitivo contigo. Deixar o Edson nos conduzir a Amém. oração. Pode ficar aí, Amém. tá, Pablo? Só tirar o microfone. Eu vou sair rapidinho e voltar só para ver se corrige algumas coisas que tá dando Beleza, bug. Fabrício? Amém. Vamos adorar o Senhor, né? Nesta manhã. Hoje eu acordei com essa vontade de cantar uma canção de adoração ao Senhor, declarando que o nome dele é mais alto, o nome dele é maior, o nome dele é sobre todo nome, sobre todos os nomes. E ele é exaltado, e ele é santo para sempre. Vamos louvá-lo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, tu és Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios,
poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás santo, Deus. E eu quero me aproximar desse Deus abrindo mão de muitas vezes sonhos, planos, abrindo mão da minha própria vida para servi-lo. Essa canção, ela diz que nós abrimos mão até das nossas riquezas por Deus. É um desafio nós cantarmos ela, dizemos que estamos apaixonados pelo Senhor, que estamos desesperados de amor por Ele. Vamos louvá-lo nesta hora. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. Sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu,
sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado pelo Senhor. E a frase que não quer calar nesse dia é a seguinte: eu não vou parar. A estrada, ela pode ser longa, mas eu vou continuar. Eu vou prosseguir em meio às minhas lutas, em meio às minhas dificuldades, para cumprir o chamado que Deus tem na minha vida. Tenho o desafio de cantar essa canção, sabendo que o nosso chamado, ele vem do Senhor. É Ele que nos escolheu, é Ele que nos chamou, nos vocacionou para estarmos na presença dEle. Amém? A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto assim aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não
temos tempo pra olhar pra trás. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Tenho um chamado para anunciar esse evangelho e eu quero prosseguir. Amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de estar louvando ao Senhor. E mesmo com as nossas limitações, né? Deus, Ele é aquele que está presente na nossa vida. E enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver condições, eu quero poder louvar ao Senhor. Amém? Amém, amém. E lembrando, Edson, que o nosso altar ao Senhor, que também será o nosso estúdio, está quase pronto para a glória de Deus. Amém. E aí vem aí o Sábado com Pai, no novo formato, na nova roupagem, novo horário, participações ao vivo, vai ser algo tremendo. Esse curso intensivo que nós tivemos com o Álvaro lá, Foi Deus ótimo, preparou né? tudo, né? Mas, Deus preparou tudo. amém. E a nova roupagem, Sábado com Pai, vai ser tremendo. O coração está entusiasmado, porque Deus vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também. Pablo, um abraço, tá, meu querido? Um abraço. Valeu. Agora sim, definitivo. Pablo, sem mais delongas, fica à vontade, a casa é sua, você sabe. Deus te abençoe, varão. Amém, meu irmão. A paz, Senhor, a todos mais uma vez. Bonitinho, eu não tô te vendo, parece um bug do Instagram aqui, mas eu vou prosseguir. Não, mas Vocês estão nós conseguindo? estamos te vendo e ouvindo, tá? Tá tranquilo. Amém. Então tá jóia. É sempre uma alegria estar aqui nesse projeto com você, com o Edson, projeto abençoado por Deus. E como o Edson cantou aí, né, a gente está simplesmente atendendo a um chamado do Senhor, né, de proclamar a palavra dele, e é para todos nós, né, nós todos somos alvos desse chamado. A palavra de Deus fala que muitos são chamados, e de fato, né, Deus chama a muitos, mas a palavra fala também que poucos são os escolhidos. Nós queremos estar tanto entre os chamados, quanto também entre os escolhidos. E eu gostaria de levar uma reflexão com os irmãos hoje sobre a vida de Jonas. Eu vou ler um texto aqui, que está no livro do profeta Jonas, capítulo 3. A gente vai falar exatamente sobre esse tema, sobre a obediência ao chamado do Senhor. Porque, como o Senhor Jesus disse, né, para ser poucos são escolhidos. E para ser escolhido, aí nós precisamos atender a esse chamado do Senhor. Então vamos ler a palavra do Senhor que está em Jonas capítulo 3. Eu vou ler até o versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nessa hora nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus, já te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos permite acordar, ó Deus, ter esse dia, ó Deus, a oportunidade da vida e, em especial, por acordarmos na presença do Senhor. Pedimos a Deus nos dar uma bênção
que essa palavra que foi lida, ó Deus, que o Senhor mesmo possa fazer, ó Deus, proclamar o teu evangelho ao nosso coração, com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos visitar, nos vivificar pela tua palavra. Nós oramos assim, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui faz uma ênfase quando o Senhor chama Jonas nesse capítulo 3. E a ênfase era pela segunda vez, não é mesmo? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Essa palavra do Senhor a Jonas, como muitos sabem, ela não foi a primeira vez que o Senhor mandou Jonas fazer o que Deus mandou Jonas fazer. Na verdade, era a segunda vez que o Senhor mandava que Jonas fosse até a grande cidade de Nínive e proclamasse uma mensagem contra ela. No capítulo 1, o livro de Jonas começa exatamente assim, com o Senhor falando com Jonas que ele deveria pregar e ir à grande cidade de Nínive e proclamar contra ela, porque a malícia daquela cidade havia subido contra o Senhor. E por que foi necessário que o Senhor falasse por uma segunda vez com Jonas? Porque Jonas não atendeu ao primeiro chamado. Jonas ouviu muito bem o chamado, porque Jonas era alguém que tinha os ouvidos bem abertos à voz do Espírito Santo. A ocupação de Jonas, como ele mesmo vai falar no capítulo 1, quando os homens lhe perguntam, ele vai falar assim, olha, a minha ocupação, eu sou profeta do Senhor. Jonas, ele sabia que qualquer que fosse a sua ocupação aqui neste mundo, né, material, né, qualquer que fosse a sua profissão, a sua ocupação principal era de profeta do Senhor. E o profeta do Senhor, o servo do Senhor em geral, ele tem uma característica que é essencial para ser servo do Senhor, que é a obediência à voz do Senhor. E Jonas, como profeta do Senhor, ele precisava entender que aquilo que era a sua vontade não era importante. Ele precisava, como profeta do Senhor, ser fiel ao chamado e proclamar a palavra do Senhor sem tirar nem pôr. E proclamar a palavra do Senhor onde o Senhor havia determinado que ele fosse e proclamasse a palavra da forma que o Senhor determinasse que ele proclamasse. Mas Jonas, a palavra fala que Jonas, quando ouviu que o Senhor tinha mandado que ele proclamasse uma palavra contra a cidade de Nínive, Jonas pega um outro caminho para fugir, não do Senhor, porque como profeta ele sabia que era impossível fugir do Senhor. Se nós lermos lá o Salmo 139, nós vamos saber que é impossível se fugir da presença do Senhor, porque lá no Salmo 139 fala, se você for até o céu, Deus vai estar lá. Se você for até o abismo, Deus vai estar lá também. Se você for na extremidade dos mares, Deus também vai estar lá. Você não pode fugir da presença do Senhor. Mas Jonas, quando ouviu aquilo que Deus havia determinado para ele, Jonas quis fugir do mandado do Senhor. Quis fugir do chamado do Senhor para a sua vida. E por que Jonas quis fugir? Deus mandou que Jonas pregasse contra os ninivitas. E Jonas, como profeta do Senhor, isso nós vamos perceber lá no capítulo 4, como ele conhecia o Senhor, ele conhecia a misericórdia do Senhor. Jonas sabia que quando Deus mandava pregar contra alguém ou contra uma cidade, o propósito do Senhor, sendo o Senhor um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, o propósito do Senhor não era destruir a cidade ou destruir a pessoa. Quando Deus mandava um profeta pregar contra alguém ou contra uma cidade, o desejo do coração do Senhor era de que as pessoas ouvissem a palavra do Senhor e se arrependessem, e se convertessem dos seus maus caminhos. Isso, inclusive, está na palavra do Senhor. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio.
mas o prazer do Senhor está em que o ímpio ouça a voz do Senhor, ouça a mensagem, se arrependa e se converta do seu mau caminho. E quando Jonas ouviu que Deus estava mandando ele proclamar uma mensagem contra a cidade de Nínive, Jonas, como profeta, sabendo da bondade disso, ele entendeu que, olha, eu vou proclamar essa mensagem contra Nínive, e Nínive vai se arrepender, e Deus não vai castigar aquela cidade. E Jonas, ele era um profeta do Senhor, e ele tinha um orgulho nacionalista dentro dele. Né? Como judeu, e Nínive era ali a principal cidade da Síria, de um império ali da época, que era, inclusive, uma ameaça a Israel. Quando Jonas ouve que o Senhor pode proclamar uma mensagem contra Nínive, Nínive pode se converter e deixar de ser castigada, Jonas não quer proclamar essa mensagem. E ele, em vez dele obedecer à voz do Senhor, a palavra fala que ele paga um barco, uma viagem, e vai para Tarsis. A palavra fala assim, Jonas, lá no capítulo 1, versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E a Bíblia fala que ele pagou a sua passagem, ele desce a Jope, a cidade de Jope, acha o navio que ia para Tarsis, paga a sua passagem, embarca nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui um parêntese, né? Toda vez que um homem vai fugir da presença do Senhor, ou do chamado do Senhor, esse é o caminho que ele faz. Nós vamos ver que o caminho de Jonas, a partir daí, vai ser um caminho de descida. Jonas vai descer até Jope, depois ele vai descer até o porão do navio, e depois ele vai descer ao fundo do mar, como ele mesmo vai falar na sua oração. Né? Ele vai ser engolido por um peixe, um grande peixe, e vai descer ao fundo do mar. E a característica daquele que nega o chamado do Senhor, aquele que deixa a sua vontade prevalecer sobre a vontade do Senhor, é que a vida dele começa a ser uma vida de descida. Em vez dele viver, né, na alegria da presença do Senhor, ele começa a descer espiritualmente, ao declínio espiritual, porque a obediência, ela é a coisa primeira. O servo do Senhor, a grande característica de um servo do Senhor é que ele é obediente. Afinal, é, esse é exatamente o sentido do nome servo, porque se você é servo, é porque você tem um Senhor. E aquele que é servo, ele obedece ao seu Senhor. E se você é servo de Deus, e se Deus é o seu Senhor, então o Senhor manda e você obedece, não o contrário. E Jonas, ele vai fazer exatamente o contrário, porque ele pega a sua vontade e coloca acima da vontade do Senhor e vai pagar ali para ir para o navio. E também essa outra característica daquele que está fugindo do chamado do Senhor. Se para entrar na presença de Deus é pela graça, é gratuito, se viver as bênçãos do Senhor é pela graça, é gratuito, fugir da presença do Senhor, o homem vai pagando um alto preço. E Jonas foi pagando um alto preço. Ele paga uma passagem, ele começa a descer. E a Bíblia diz que quando ele vai para Tarsis, ali naquele navio, o Senhor faz lançar sobre o mar uma grande tempestade, um forte vento. E a Bíblia diz que os homens ali do navio começam a se encher de medo, os marinheiros, eles começam a se assustar, porque a tempestade começa a bater contra o navio, a ponto de o navio quase se despedaçar. E a Bíblia diz que os marinheiros ali, cheios de medo, os homens da tripulação e os passageiros, cheios de medo, eles começam a clamar cada um a seu Deus. E a Bíblia diz que ali o marinheiro, o mestre do navio, ele vai até Jonas e ele acha Jonas dormindo no porão daquele navio. Então, enquanto estava aquele
aquela tempestade sobrevindo ao navio, Jonas dormindo, acomodado no porão do navio. E essa também é uma característica daqueles que estão fugindo do chamado do Senhor, porque eles estão no momento que deveriam estar vigiando e orando, porque a palavra do Senhor fala, né, vigiar e orar em oração, vigiar e orar, né, para que não entre em tentação, vigiar e orar, né, estejam prontos. Muitos estão dormindo espiritualmente. Aqueles que fogem do chamado, eles caem em sono espiritual. E a Bíblia diz lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 13, que não é tempo de nós estarmos dormindo, mas é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação ela está mais próxima agora do que de quando nós aceitamos o Senhor, de quando nós cremos. E nós não podemos estar dormindo nesse momento. Hoje, o momento que nós estamos vivendo profeticamente é um momento da noite em que muitos estão dormindo, muitos estão acomodados. Há muitas vidas que receberam um chamado da parte do Senhor, ouviram a voz do Senhor, sabem conscientemente que o Senhor as chamou, mas estão acomodados, estão dormindo. Mesmo quando as tempestades estão assolando o seu navio, mesmo vendo tudo aquilo que tem acontecido ao seu redor, mesmo vendo, né, as tempestades acontecendo diante das pessoas que estão ao seu redor, essas pessoas estão acomodadas. E o mestre do navio foi até Jonas e falou assim, olha, o que você está fazendo? Você está dormindo? Você não está vendo que a gente está a ponto de morrer aqui? Levanta, clama ao seu Deus. E a Bíblia diz que, então eles começaram, aqueles homens ali do navio, começaram a lançar sortes para saber por causa de quem que havia acontecido aquela tempestade. Eles entenderam que aquilo ali não era algo normal, aquela tempestade que sobrevinha ao navio. Aquilo era algo espiritual. Eles entenderam disso. Entenderam que aquilo era um juízo. E eles queriam saber por causa de quem que aquilo estava acontecendo. E a Bíblia diz que eles lançam sorte e a sorte cai exatamente sobre Jonas. E eles vêm a Jonas e perguntam, olha, que você declara agora, por que não sobreveio a esse mal? Qual que é a sua ocupação? De onde você vem? Qual que é a sua terra? Qual que é o seu povo? E Jonas fala para eles, Jonas é sincero, ele fala assim, olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E a Bíblia diz que os homens, quando ouviram Jonas falando aquilo, eles ficaram com muito medo, porque eles entenderam que realmente era por causa de Jonas que aquilo estava acontecendo. E eles perguntaram assim, olha, o que nós podemos fazer para acabar com essa tempestade? Eles perguntaram a Jonas, e Jonas falou assim, olha, o que vocês podem fazer é me jogar ao mar, porque se eu sou o motivo dessa tempestade, se vocês me jogarem ao mar, o mar vai se acalmar. Só que aqueles homens, eles ficaram com medo, né? Lógico, seria um homicídio eles jogarem Jonas naquele mar, eles sabiam que Jonas muito provavelmente pereceria, se nem o navio estava conseguindo suportar aquela tempestade, quanto mais uma pessoa lançada naquele mar. Eles tentaram remar, mas eles viram que mesmo tentando ali, a tempestade prevalecia contra o navio, de maneira que eles decidiram pedir ao Senhor misericórdia e falaram assim, olha, Senhor, foi o Senhor mesmo que quis que isso acontecesse. Nós vamos jogar esse homem aqui no mar, mas que o Senhor não nos impute esse pecado, que não caia sobre nós o sangue desse homem, porque foi isso que o Senhor mesmo quis, foi o Senhor que trouxe essa tempestade, e essa é a única forma de nós nos salvarmos. Eles fizeram essa oração e jogaram Jonas, e a palavra fala que quando eles jogaram Jonas ao mar, o mar se aquietou. E aqueles homens, então, temeram muito ao Senhor, aqueles homens do navio, mesmo eles não sendo servos do Senhor, quando eles perceberam aquilo que havia acontecido com Jonas, eles temeram muito ao Senhor, eles adoraram ao Senhor, apresentaram ao Senhor sacrifícios, e a Bíblia diz que Jonas não pereceu porque Deus mandou que um grande peixe engolisse Jonas. Isso está no final do capítulo 1. E a Bíblia diz que Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, a vida daquele que não
obediente ao chamado, ela é exatamente isso. É uma vida de descida, como nós falamos, de declínio espiritual. É uma vida que o homem vai pagando um alto preço. O homem vai tendo um alto custo para se manter na sua desobediência, como Jonas pagou aquela passagem para fugir da presença do Senhor para ir para Tar. É uma vida onde o homem está espiritualmente dormindo, ele está acomodado. E se Jesus voltar e o homem estiver dormindo, o homem fica, porque a palavra fala, né, que nós precisamos estar vigilantes para nós estarmos preparados para o momento da volta do Senhor Jesus. Jonas estava dormindo e a tempestade sobrevém. A Bíblia conta de muitas tempestades que aconteceram, né, com personagens da palavra do Senhor, com servos do Senhor. O próprio Senhor Jesus e os discípulos, a Bíblia conta de tempestades que eles enfrentaram no navio, mas as causas eram diferentes. Lá na época do Senhor Jesus, e Jonas está bem antes de Jesus vir ao mundo, né? Mas quando o Senhor Jesus veio, a palavra fala que quando houve uma tempestade, teve uma tempestade que Jesus também estava dormindo no barco. Mas, ao contrário de Jonas, Jesus estava fazendo exatamente a vontade do Pai. E Jesus estava dormindo não por acomodação, mas porque ele estava descansando naquilo que era a vontade do Senhor. E quando os discípulos acordaram o Senhor Jesus, da mesma forma que o mestre do navio acordou Jonas, Jesus repreendeu e disse assim: olha, vocês são homens de pequena fé, até quando que eu vou precisar ajudar vocês? E a palavra fala que Jesus simplesmente mandou o mar se aquietar, o vento se calar. Ele fala assim: olha, cala-te, ó mar, cessa-te, ó vento. E imediatamente se fez grande bonança, porque o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. E a palavra fala que, diferente do momento de Jonas, né, o momento de Jesus ali, era o momento da tempestade que sobrevém sobre todo servo do Senhor. Nem toda tempestade é pela desobediência, como o Senhor Jesus vai nos mostrar. Paulo também, a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, vai falar que ele enfrentou uma grande tempestade, e aí já não foi por obediência daquelas pessoas do navio. Paulo estava obedecendo ao chamado do Senhor, mas ele estava ali, deu uma revelação ao piloto do navio, o piloto do navio não creu na revelação que Paulo teve da parte do Senhor, seguiu viagem quando Paulo aconselhou a não seguir, e ali sobreviveu uma grande tempestade também, mas por desobediência não de Paulo, mas daquele que estava ali comandando o navio. Mas na situação de Jonas, aquela grande tempestade era pela desobediência. E muitas vezes, pela misericórdia do Senhor, o Senhor permite que venham tempestades na vida daqueles que são desobedientes ao Senhor. Essa tempestade é a misericórdia do Senhor para que o homem volte, atenda ao chamado. Porque o Senhor poderia simplesmente deixar o homem seguir, né, ali os planos do seu próprio coração. Mas qual que é o fim daquele que segue o seu próprio coração? É a eternidade com o Senhor. E o Senhor, pela sua grande e infinita misericórdia, o Senhor muitas vezes manda uma tempestade para lembrar o homem de que ele é dependente do Senhor, de que ele precisa ouvir a voz do Senhor. E quando a tempestade sobreveio e que Jonas foi lançado, a palavra fala que Deus providenciou a salvação para Jonas. E um peixe engoliu Jonas. A palavra fala que Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jonas começa a orar no ventre daquele peixe. E é interessante que a oração que Jonas faz, ali no capítulo 2, Jonas ele vai chegar a um entendimento de que ele precisava cumprir os seus votos. Lá no versículo 8 e 9, ele vai dizer assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Vejam bem o entendimento que Jonas chegou naquele momento ali. Precisou do peixe, né, engolir Jonas, levar Jonas ao fundo do mar, para Jonas compreender aquilo que ele precisava fazer. Ele compreende que aquele que se entrega à idolatria vã, ele abandona aquele que lhe é misericordioso.
E Jonas estava, quando ele estava ali indo para Tarsis, ele estava se entregando a uma idolatria, que era a idolatria do seu coração, da sua vontade. A idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor. E muitas vezes o homem coloca a sua vontade acima do Senhor. E Jonas fala isso, ele fala, olha, aquele que se entrega à idolatria vã, ele abandona aquele que lhe é misericordioso, porque, veja bem, Jonas vai compreender que não só os ninivitas precisavam da misericórdia do Senhor, mas o próprio profeta, ele era completamente dependente da misericórdia do Senhor. Não é porque você foi chamado para pregar o evangelho que você, né, é alguém que está numa posição melhor do que o outro, não. Nós somos completamente dependentes da misericórdia do Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores. E se não for a misericórdia do Senhor para mandar um peixe para nos buscar, para nos engolir, para nos levar de volta, né, aos caminhos do Senhor, certamente nós perecemos. E de uma forma muito justa se nós perecermos, porque é isso que nós merecemos. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcança. Mesmo nós estando ali, né, muitas vezes na desobediência, muitas vezes tentando fugir do chamado, muitas vezes buscando que o nosso coração prevaleça, grande tem sido a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Jonas chegou a esse entendimento e ele fala assim: o que votei, pagarei. Quer dizer, ele tinha feito um voto, ele sabia que ele tinha feito um voto. Quando ele aceitou ser profeta do Senhor, quando ele aceitou o chamado que o Senhor um dia fez na sua vida, ele tinha aceitado viver a vontade do Senhor na sua vida. O voto que ele fez ao Senhor era um voto de obediência. Talvez você que está nos escutando nesse programa, você já fez um voto ao Senhor, uma aliança com o Senhor, um voto de fidelidade ao chamado que Deus te fez. Mas talvez você não tenha cumprido esse voto. Você um dia fez um voto ao Senhor e você disse ao Senhor que você ia cumprir o chamado do Senhor na sua vida, que você seria obediente à vontade do Senhor, que você falaria aquilo que o Senhor mandou você falar, que você não faria aquilo que Deus não mandou você fazer. E talvez você hoje se encontre exatamente como Jonas se encontrava, em desobediência. Mas, da mesma forma, hoje Deus tem te dado uma oportunidade de você voltar à presença do Senhor, de você entrar em comunhão com o Senhor. Jonas, quando ele começa a sua oração ao Senhor, lá no ventre do peixe, a Bíblia fala assim, olha, ele fala assim, na minha angústia clamei ao Senhor, porque a vida daquele que está desobediente ao chamado é uma vida de angústia. Você nunca vai ser feliz, mesmo que você tenha riqueza, sucesso profissional, você tenha sucesso aos moldes do mundo. Se você for desobediente ao chamado, sempre haverá um vazio no seu coração e a sua vida vai ser uma vida de angústia. Mas, Fabrício, sim, pode falar, posso te interromper um Rodrigo. pouquinho? Claro, E hoje a gente vê que as pessoas ela têm perdido a visão do privilégio que é ser um servo do Senhor, né? Do privilégio que é anunciar boas novas, né? perfeito. Muitas vezes a pessoa, por qualquer coisa, não, vou parar de pregar, vou parar de louvar, vou parar de servir a casa do Senhor, quando na verdade é um privilégio. Você foi escolhido para anunciar as boas novas do Evangelho, anunciar aquele que vive e reina eternamente, É né? verdade. Do Deus que se fez carne, né? Para nos salvar, para nos dar condições de termos a vida eterna com o Pai. E se não vigiarmos, né, como você bem disse no início, acaba perdendo o prazer, né, a alegria da salvação, como Davi fala lá no seu salmo, né? Perde a alegria da salvação, né? Muito bem. Jonas, ele, como você bem disse, ele não percebeu que a misericórdia que Deus estava mandando para Nínive, ele sabia que Deus estava mandando ele pregar contra Nínive, mas o fim de tudo que Deus queria era o arrependimento para Deus usar de misericórdia com Nínive. Quando Jonas ele faz isso, quando ele acha que Nínive não merece a misericórdia de Deus, ele estava esquecendo que ele era o primeiro necessitado da misericórdia do Senhor.
como você bem disse, né? Ele perdeu a alegria da salvação. Ele esqueceu de que ele também ele foi salvo pelo Senhor. Não era pelo seu próprio mérito, não era porque ele era alguém mais crente, né? Às vezes nós pensamos que nós somos mais crentes do que os outros, que nós temos algum mérito na nossa salvação. E a Bíblia, ela é bem clara, nós não temos mérito nenhum. Lá em Romanos, Deus fala que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para que usasse de misericórdia para com todos. Então não tem nenhum homem que pode bater no peito e falar que não precisa da misericórdia do Senhor. E Jonas, ele não tinha esse amor, né, pelo pecador arrependido. Faltava-lhe esse amor. E Jonas, ele vai falar, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, que votei, pagarei. Então ele fala assim, olha, Senhor, eu me lembro que o Senhor me fez um chamado, e agora eu quero cumprir. E ele faz um parêntese interessante, que ele fala assim, lá no versículo 9 do capítulo 2, ao Senhor pertence a salvação. Porque ele vai finalmente entender de que a salvação não era dele. Não era ele que escolhia quem quer ser salvo. Ah, eu gosto do povo de Israel. Eu quero que Jerusalém seja salvo, eu quero que Samaria seja salva, eu quero que as tribos ali sejam salvas, mas eu não quero que Nínive seja salvo. Isso não pertence ao pregador, isso não pertence ao servo do Senhor. Nós somos uns meros instrumentos nas mãos do Senhor. Onde o Senhor nos manda ir, nós temos que ir. E ao Senhor pertence a salvação. Porque muitas vezes nós pensamos que sabemos quem merece ser salvo, quem não merece, mas aqueles que vêm, né, que aqueles que servem ao Senhor, ao longo do tempo eles vão perceber uma coisa muito interessante. Às vezes a pessoa que você acha, né, que tem tudo para ser salva, às vezes ela nunca vai crer em Deus. Mas às vezes a pessoa que você fala assim, nossa Deus, aquele ali não merece, não é ruim demais, não sei o que, tal, né, faz coisas terríveis. Aquela pessoa ouve a voz do Senhor e se arrepende, e Deus faz uma grande obra na vida dela. E às vezes vai usar muito mais que você que ficou criticando ela, que ficou julgando ela, porque na verdade quem faz a obra é o Senhor, e não existe mérito nosso, né? Se você foi chamado para levar a palavra do Evangelho, isso foi pela misericórdia do Senhor. Você não tinha nada de bom para oferecer a ninguém, mas foi porque o Senhor te amou e te deu essa oportunidade, como diz o Niltinho, esse privilégio de levar a palavra do Senhor. Paulo fala disso, ele fala assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele entendia que aquilo ali era uma missão do Senhor, aquilo ali era algo, uma obrigação que ele tinha diante do chamado de Deus para a sua vida. Jonas, então, quando ele chega a esse entendimento, a Bíblia fala que Deus falou ao peixe, o peixe vomitou Jonas na terra. E então nós chegamos ali ao versículo que nós lemos, né? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Meus irmãos, a palavra vive uma segunda vez, mais uma vez, é a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Deus poderia simplesmente chamar um outro profeta. Deus levanta o profeta a hora que ele quiser. Deus levanta o profeta a hora que ele quiser. E se você não estiver interessado em cumprir o chamado do Senhor, Deus vai levantar um outro muito melhor que você para cumprir esse chamado. Mas a misericórdia do Senhor foi sobre a vida de Jonas. E o Senhor falou mais uma vez a Jonas. Veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. E Deus não mudou a palavra por causa da birra de Jonas. A palavra do Senhor foi a mesma. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E a Bíblia diz, então, que Jonas obedeceu, foi obediente. E é interessante isso, porque Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Jesus falou que essa experiência de Jonas, de ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, era um sinal que remetia àquilo que aconteceu com ele mesmo, com o Senhor Jesus, que era a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Os 3 dias ali fala exatamente disso, de morte e de ressurreição.
E Jonas, para pregar a palavra do Senhor, ele precisou morrer para si mesmo. O servo do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, para atender ao chamado, ele precisa viver essa experiência de morte e de ressurreição. Ele precisa morrer para si mesmo e ressuscitar para o Senhor, para fazer como Paulo disse, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque como é que Jonas ia pregar uma palavra aos ninivitas se nem mesmo ele estava vivendo aquela palavra, não é mesmo? E Jonas precisou viver isso, a morte e ressurreição. Então a Bíblia diz que Jonas fica 3 dias e 3 noites. E quando Jonas ouve e obedece a palavra do Senhor, ele prega, ele vai lá a Nínive, a Bíblia diz, ressalta, e Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Olha só, como que para Deus, muitas vezes, né, você pode fazer um julgamento, aquela pessoa não merece a salvação. Mas para Deus, aquela alma é muito importante. Deus ama o pecador. Deus ama aquela alma. E Deus quer salvá-la, porque se não houver arrependimento, o final é a morte. Mas Deus ama e Deus quer salvar a vida do homem. E a Bíblia diz que o povo de Nínive foi muito mais obediente do que Jonas. Porque se Jonas precisou de ouvir a palavra do Senhor 2 vezes para obedecer, bastou que Jonas pregasse a palavra do Senhor e ali, quando ele começa a pregar, a Bíblia fala que os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram um jejum, eles vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Isso chegou até o rei, a palavra de Jonas chega até o rei, e o próprio rei manda, ele se levanta do trono, ele tira de si as vestes reais. Olha que interessante isso. Porque se Jonas, quando ele ouve a primeira palavra do Senhor, se ele, né, se acha todo pomposo como um profeta, a ponto de decidir aquilo que ele vai obedecer, aquilo que ele não vai obedecer, o rei de Nínive, numa forma exemplar para Jonas, quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele tirou suas vestes reais. Ele disse, era como se ele dissesse assim, eu não sou o rei aqui, eu não vou mandar aqui, quem vai ordenar é o Senhor, e se o Senhor está ordenando, né, essa condenação, nós vamos nos arrepender. E a Bíblia diz que o rei então proclamou ali em Nínive que ninguém comesse coisa alguma, que todos jejuassem, nem os animais poderiam comer coisa alguma. E a Bíblia diz então que eles se converteram do caminho e Deus salvou aquele povo, de maneira que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que havia fazer a Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade de lá no capítulo 4 vai falar sobre isso, era uma cidade de 120 mil pessoas. Veja o poder do evangelho, da palavra do Senhor. Jonas pregou a palavra do Senhor assim como o Senhor havia determinado, e olha a salvação que Deus operou. Não foi pelo mérito de Jonas, aliás, né, foi apesar de toda a dificuldade de Jonas. Deus tinha um projeto para aquela cidade. E quando a palavra foi proclamada, grande foi a salvação. Sabe por quê? Quando o homem obedece a palavra do Senhor, quando o homem obedece o chamado do Senhor, é isso que ele vai ver. Ele vai ver Deus operando salvação, Deus operando salvação na sua vida, Deus operando salvação na vida da sua família, Deus operando na salvação na vida daqueles que o cercam, na vida daqueles que ele ama, na vida daqueles que ele convive. Grande é a obra que Deus tem nos chamado. E como é bom quando nós conseguimos cumprir aquilo que é o projeto do Senhor, porque Deus opera aquilo que nós não podemos operar. Quando que um homem vai proclamar uma mensagem, 120 mil pessoas vão se salvar só por uma operação do Espírito Santo. E Jonas foi obediente ali ao chamado. Jonas não precisou fazer nada a mais do que Deus havia mandado. Olha, se você fizer aquilo que Deus te determinou a fazer, você vai precisar inventar alguma coisa, você não vai precisar de um plano mirabolante. Obedeça a palavra do Senhor e Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pedir, que você pensar, porque Deus é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que Jonas, depois disso, ele até
ficou, veja bem, né, como é que muitas vezes o coração do homem é difícil, né? Nosso coração é difícil. Depois de tudo isso, vendo aquela grande salvação, Jonas ainda naquele sentimento nacionalista, ele ficou triste, ele foi falar com o Senhor, sabia que isso ia acontecer, lá no capítulo 4 ele falou, sabia que isso ia acontecer, que o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, que eu ia pregar, que eles iam se arrepender, que o Senhor ia se arrepender do mal. Mas aí Deus dá uma lição a Jonas. Deus fala assim, olha, Jonas, você não viu essa cidade crescer, você não viu essa cidade se desenvolver, e eu vi. E eu amo esses homens. Eu preciso ter, sim, compaixão dessa cidade. Esses homens não sabem discernir nem entre a mão esquerda e a mão direita. E muitas vezes o homem, ele se achando dono do chamado, né, como nós dissemos, julgando quem pode ou não ser salvo, ele acha que ele conhece a vida daquele, né, que o Senhor tem um propósito de salvar, né? Quem somos nós? É Deus quem conhece. Deus quem sabe, que viu a pessoa crescer, que viu a pessoa muitas vezes entrar num caminho, né, de dificuldade, ter, ficar sem instrução, ou muitas vezes, né, pelo seu coração ali, entrar numa dificuldade e sair da presença do Senhor, mas o Senhor que viu essa pessoa e que conhece essa pessoa, o Senhor ama ela, e Deus quer salvá-la, e Deus quer te usar, e se você não se colocar à disposição, Deus vai usar outra pessoa, mas o projeto do Senhor vai se cumprir, e que bom será se nós formos esse instrumento nas mãos do Senhor. Jonas, ele provou pelo seu livro aqui que, na verdade, ele era muito mais desobediente que o povo de Nínive. Jonas precisou de ouvir a voz do Senhor 2 vezes para aceitar, e mesmo assim ele ainda ficou ainda querendo debater com o Senhor aquilo que era o propósito do Senhor naquela situação. Mas ele mostrou que ele era muito dependente da misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui, né, nessa manhã, né, levando essa palavra do Senhor, mas nós reconhecemos, nós somos muito dependentes da misericórdia do Senhor. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho, né, para a minha situação, tudo aquilo que eu já vivi, eu sei o quanto Deus foi misericordioso com a minha vida, quanto a graça do Senhor foi imensurável, foi de um tamanho assim que eu não posso nem medir para me salvar, para que hoje eu pudesse levar uma palavra da parte do Senhor, porque eu sou o primeiro dependente da misericórdia do Senhor. E você que está ouvindo essa palavra do Senhor, e que talvez está, né, desobediente com relação ao chamado, lembre, você é dependente da misericórdia do Senhor. Cumpra o chamado do Senhor na sua vida. Deus tem uma bênção para operar no seu coração. Deus quer fazer de você um instrumento de salvação. Deus quer fazer você viver essa experiência que Jonas viveu de morte e ressurreição. Quem sabe precisa muita coisa morrer na sua vida. Quem sabe o seu eu, seu gênio, né, o seu achismo, muitas vezes o seu orgulho precisam morrer. O velho homem precisa morrer, mas Deus é poderoso para fazer o seu velho homem morrer e para fazer nascer em você um novo homem, uma nova mulher, que vai ter a mente de Cristo, que vai ressuscitar com o Senhor, ser uma nova criatura, fazer como Paulo falou, né? Com que Cristo viva em você, não mais viva você, mas Cristo viva em você. Deus pode fazer tudo isso. Então, somente se você aceitar o chamado do Senhor e for obediente à palavra do Senhor. Amém? Essa é a nossa palavra nessa manhã. Que o Senhor possa nos abençoar. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Pablito. Obrigado aí pela participação mais uma vez. Deus possa abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. E é isso. Esse foi o nosso Sábado com o Pai de hoje. Palavra forte aí do nosso irmão Pablito. Nínive, 120 mil habitantes. Muriaé tem quase isso. Uma cidade do tamanho de Muriaé se converteu com a pregação do profeta Jonas. Meu irmão, minha irmã, que você e eu possamos ser instrumentos de verdade nas mãos do nosso Deus, deixarmos que Ele nos use para a honra, glória e louvor da vida
das nossas vidas, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Que Deus abençoe. Um forte abraço e até sábado que vem, querendo Deus, em nome de Jesus.